Boa noite! Começa hoje o novo programa Conheça o Hospital Carlos Fernando Malzone. Nesse tempo juntos, vamos apresentar a você, telespectador, um pouco dos nossos serviços, conquistas e novidades. Vamos esclarecer dúvidas e levar até sua casa o que há de mais importante em nosso hospital. No programa de hoje, o assunto é pronto-socorro. Como a única unidade de urgência e emergência de Matão funciona? Você sabe quantos pacientes atendemos diariamente? Quantos exames são realizados? Quais são as classificações realizadas quando você chega até a nossa unidade? No programa de hoje, contamos com a presença de dois convidados. Aqui comigo estão o diretor técnico do Hospital Carlos Fernando Malzone, o neurologista Dr. César Minelli, além da enfermeira responsável pelo pronto-socorro, Gabriela Espanholo. Boa noite, muito obrigada pela presença dos dois. Eu gostaria de começar, Dr. Minelli, esclarecendo para o telespectador qual é a importância do pronto-socorro aqui em nossa cidade. Ele é a única unidade de urgência e emergência daqui. Se ele não existisse, como funcionaria? Boa noite a todos. A importância do pronto-socorro para atendimento de urgência e emergência aqui para a cidade de Matão, ela é fundamental. Se não houvesse o pronto-socorro, os casos de urgência e emergência, que são definidos com aqueles casos de risco iminente de morte ou então de sofrimento muito intenso, esses casos deveriam ser transferidos para cidades onde tem um serviço para atendimento desses casos. Então, muitos casos que dependem do tempo para que tenha uma boa resolução, ou seja, o tempo hábil de atendimento consegue salvar vidas, esses pacientes, até você providenciar o transporte, colocar numa ambulância, chegar no outro hospital e começar o atendimento, com certeza muitas vidas seriam perdidas em vigência desse tempo. Então, o grande benefício de um pronto atendimento, de um pronto-socorro bem equipado, igual nós temos, é a rapidez no atendimento dos casos de urgência e emergência, ou seja, aqueles casos que levam existe risco de vida ou potencial risco de vida ou um sofrimento muito intenso. Doutor, é interessante a gente falar um pouco sobre esse atendimento. Quando o paciente chega até o pronto-socorro procurando por ajuda, qual estrutura ele tem montada aqui para recebê-lo? Além de equipe médica, equipe de enfermagem, a gente tem bastante gente que movimenta o pronto-socorro. Explica um pouco disso para mim. Isso, uma vez que o paciente dá entrada no pronto-socorro, tem praticamente duas portas de entrada. Aquele paciente com paciente grave, onde o seu risco de vida, a sua vida está em risco, ele é entrado pela porta de trás, normalmente onde entram as ambulâncias do SAMU, eles já vão direto para a sala de urgência, onde são tratados os casos em parada cardíaca, politraumatizado grave, pacientes crises convulsivas, pacientes quando você não consegue ver a pressão arterial, paciente que não consegue respirar, que são os pacientes de pronto-socorro. Pacientes de pronto-socorro são esses, né? Que deveriam entrar todos os pacientes nessas condições no nosso pronto-socorro. Aqueles que a gente chama de pacientes com risco vermelho, que mais para frente a Gabriela vai abordar esse assunto. Os pacientes de menor gravidade, eles têm uma entrada pelo outro lado do hospital, que uma vez que eles passam pela recepção, esses pacientes são encaminhados para a sala de acolhimento e nessa sala de acolhimento o paciente é atendido e ele é submetido a uma classificação de risco. Essa classificação de risco ela vai classificar a gravidade do paciente. Ou seja, se o paciente é muito grave, tem que ser também atendido rapidamente, ou se o paciente pode esperar. Então, a sequência do atendimento no pronto-socorro não é por ordem de chegada. A sequência do atendimento no pronto-socorro é pela gravidade do quadro. E quem define isso daí é o serviço de atendimento. Uma vez o paciente passando pelo acolhimento, ele vai ser classificado nas cores que vão denotar a gravidade no caso. Mas lembrando, quando o caso é muito grave, quando tem um risco iminente de vida, né, mesmo que ele entra pelo serviço de recepção do pronto-socorro, ele é encaminhado rapidamente para a sala de urgência. E os pacientes que chegam pelas ambulâncias ou pelo SAMU, eles já vão direto para a sala de urgência e emergência. É interessante a gente falar sobre esse sistema de classificação de risco. Eu peço agora para a Gabriela responder, porque ela estava aqui
antes desse sistema ser implantado. O pessoal pode se confundir um pouco ainda de como esse sistema funciona aqui dentro do hospital. E, Gabriela, como que funcionava antes do sistema ser implantado? Em que ano ele foi implantado mesmo? Oi, boa noite a todos. O sistema de acolhimento com classificação de risco foi implantado no hospital em março de 2013. Antes disso, os pacientes chegavam ao pronto-socorro e eles eram atendidos por ordem de chegada. Então, a gente não tinha noção do que estava lá fora esperando para entrar. Então, o paciente podia estar lá fora com dor no peito, com uma cólica de rim, e esse paciente, às vezes, ficava esperando pela ordem de chegada dele ele ser atendido. Então, hoje, com o acolhimento, que é realizado por uma enfermeira capacitada, esses pacientes que são graves, eles entram e já são atendidos prontamente. Vamos explicar como que funciona a classificação de risco. Ela é dividida em cores e como que vocês aplicam ela no paciente que chega? O nosso sistema aqui do hospital é baseado no protocolo de Manchester, que foi usado primeiramente em Belo Horizonte. Hoje a gente usa também para diminuir filas e também para priorizar o paciente mais grave, para esse paciente não aguardar lá fora. Nós temos 5 cores. Então, o paciente vermelho é o paciente que está correndo risco de morte. Esse paciente é prontamente atendido. Como o Dr. Minelli disse, encaminhado à sala de urgência e começado o atendimento. O paciente laranja, ele tem 10 minutos, ele pode esperar até 10 minutos. São pacientes graves, muito graves, mas geralmente também entram pela sala de urgência e são atendidos também em 10 minutos, o médico já está atendendo esse paciente. E o paciente amarelo, que são os pacientes urgentes, tem um tempo que ele pode esperar, mas também que tem que ser atendido dentro do pronto-socorro. Precisa de uma avaliação médica mais minuciosa dentro do pronto-socorro. E tem os pacientes verde e azul, que são os casos não urgentes. São os casos crônicos, são os casos de pacientes que não têm, naquele momento, risco de morte. Isso tudo é muito interessante. Doutor, na parte médica, receber esse paciente já acolhido é melhor para o desenvolvimento do diagnóstico do paciente? Sem dúvida, sem dúvida. Uma coisa importante que é feita no acolhimento, nessa classificação de risco, quando ele passa pela essa avaliação inicial, você já tem a queixa principal do paciente e você tem os sinais vitais. Os sinais vitais são frequência respiratória, frequência cardíaca, pressão arterial, o pulso do paciente. Então, baseado nesses sinais vitais, você já vê a gravidade que está ocorrendo com o paciente e você vai tomar a decisão adequada. Então, por exemplo, se um paciente chega com uma dor precordial, né, uma dor no peito com uma pressão arterial normal, é uma conduta. Uma dor no peito com uma pressão arterial baixa, o paciente chega com 8/4 de pressão arterial, dor no peito, você tem que correr. Tá? Então, essa classificação de risco, ela possibilita uma agilidade no atendimento muito grande, que isso daí é um benefício muito grande para a população, para o serviço. É uma qualificação muito grande para o serviço de urgência quando você tem essa estratificação de risco. Uma coisa que é importante falar, os pacientes não graves, de acordo com a classificação de risco, que são classificados como azul, segundo o próprio Ministério da Saúde, que adaptou essa classificação, eles podem esperar até 4 horas, né, de atendimento, dando prioridade para os casos mais graves. Então, o azul, o que é? São aqueles pacientes que estão com uma dor crônica, uma dor de cabeça muito antiga, que vai e volta, vem aqui para passar uma sonda urinária, uma sonda para o paciente se alimentar, uma dor lombar antiga, né, uma dor nas costas crônicas. Daí são pacientes que não deveriam estar no pronto-socorro. Pronto-socorro é para paciente que está com risco iminente de morte, né? Esses pacientes que têm queixas crônicas, igual eu citei, eles têm que ser atendidos na rede básica de saúde. Se for necessária, eles são encaminhados para o nosso hospital. Por isso, falar sobre esse tempo de espera no pronto-socorro, quando o pronto-socorro está lotado, doutor, muitas pessoas ficam aguardando na fila de espera. O local é fechado
tem uma grande aglomeração de pessoas. A gente está para chegar aí numa grande epidemia de gripe A, a gripe H1N1. Então, no que isso preocupa vocês? Nesses pacientes aglomerados, muitos deles tossindo, isso pode ter uma infecção ali dentro, doutor? Pode ser um local de propagação de infecção. A gripe H1N1, como já é do conhecimento de todos, ela antecipou-se, né? Estava todo mundo esperando ela para os meses mais frios, mas chegou agora em abril. E é uma epidemia, né? Nós estamos tendo casos graves de gripe H1N1 e locais fechados, onde pessoas estão concentradas e devido à gripe as pessoas ficam tossindo ou espirrando, você favorece a propagação do vírus e a contaminação e infecção de outras pessoas. Nós temos o cuidado no nosso pronto-socorro de qualquer paciente que chega, lá na hora de fazer a ficha na recepção, o próprio pessoal da recepção, quando o paciente está com sintomas de gripe, está escorrendo o nariz, tossindo, espirrando muito, já dá uma máscara para o paciente e damos orientação para o paciente não ficar entrando em contato com a mão com as outras pessoas que estão esperando o acolhimento. Então, é importante que, se for uma gripe leve, se não for um sintoma muito intenso, antes de ir para o pronto-socorro, procura o serviço de atenção básica de saúde do município para não favorecer a propagação dessa gripe H1N1. Ótimo. Eu agradeço a presença dos dois aqui hoje, a enfermeira Gabriela, o Dr. César Minelli. Eu me despeço de você agora aí de casa e te aguardo aqui na próxima segunda-feira para o programa Conheça o Hospital Carlos Fernando Malzone. Boa noite. Entrando pelos corredores do pronto-socorro do Hospital Carlos Fernando Malzone, é possível observar a movimentação de pacientes, equipe médica e enfermagem. O movimento é diário e envolve funcionários de diversos setores. Hoje eu tenho uma enfermeira que fica exclusiva para acolhimento de classificação de risco, uma enfermeira do setor de pronto-socorro, eu como coordenadora, e aí eu tenho 5 técnicos de enfermagem por plantão. Tá? As enfermeiras também têm uma para cada plantão. Aqui eles atendem tudo que chega para a gente são esses 2 médicos que atendem, todos os pacientes que chegam, então pode chegar um paciente acidentado, um paciente infartado, uma criança, uma grávida, são esses 2 médicos que atendem. Nós temos os plantões de retaguarda. Se os casos são de urgência, por exemplo, um paciente infartado que precisa ser internado, geralmente na UTI. Esse paciente precisa ser internado para um médico da retaguarda da clínica médica. Então, esses médicos ficam à distância, mas disponíveis para nós. Um paciente acidentado que precisa de uma cirurgia de urgência do ortopedista. O médico daqui, o plantonista, atende o paciente, liga para o ortopedista e aí a conduta é dele, nos casos de urgência. Além da equipe médica e enfermagem, o pronto-socorro conta com recepção 24 horas, preparada para receber a média de 300 pacientes dia. Nesse mês de março, nós chegamos a ter 300 pacientes dia. O que isso significa para o pronto-socorro, Gabi? É muita gente? É muita gente, a demanda é muito grande para 2 médicos e perde-se o controle da situação. A gente não tem onde colocar paciente para tomar soro, a gente não tem onde colocar paciente para aguardar um resultado de exame. Está uma situação bem complicada. Epidemias de dengue e gripe H1N1 resultaram em uma superlotação do serviço, que prioriza o atendimento de urgência e emergência. E é a partir dessa entrada que muitas histórias se iniciam. Diariamente, um grande número de pessoas procuram um serviço de urgência. Atendê-los por ordem de chegada resultaria em uma espera muito grande para o paciente que mais necessita de atendimento, o paciente grave. Mas afinal, o que é o sistema de classificação de risco? Como esse sistema classifica a necessidade de atendimento do paciente que chega até a porta do pronto-socorro? O paciente faz a ficha com a recepção e ele passa por uma enfermeira capacitada na classificação de risco. É um acolhimento com classificação de risco. Esse acolhimento foi criado aqui no Brasil, a primeira cidade que foi usado foi em Belo Horizonte. Ele foi criado para diminuir filas dos prontos atendimentos, pronto-socorro, e para a gente não correr o risco de ter um paciente grave aguardando na fila de espera. A alta complexidade do Hospital Carlos Fernando Malzone auxilia no atendimento de pacientes que antes eram encaminhados para fora da cidade.
a gente tem uma sala montada para atender qualquer tipo de urgência e hoje a gente consegue encaminhar os pacientes para hemodinâmica. O paciente chega aqui infartado, ele vai direto para a hemodinâmica para fazer um cateterismo, uma angioplastia. A gente manda esse paciente para UTI, a gente manda esse paciente para todos os setores de internação do hospital. Então, o pronto-socorro, ele mobiliza todos os setores do hospital. UTI neonatal, maternidade, tudo. A maioria dos pacientes que são internados no hospital passam pelo pronto-socorro, a grande maioria.